E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Agora são 8h26 do dia 31, né? De outubro de 2023. Às vezes eu erro a data, né? Fazer um café aqui, né? Fazer esse vídeo meio improvisado, porque a água já está fervendo. Queria compartilhar com vocês aqui, né? Que eu não. Ontem eu tava muito mal. Sabe o que é muito mal? Ontem eu queria morrer, cara. Ontem eu tava com piso no corpo. Se fosse religioso, eu ia dizer que eu tava com encosto. Caramba, foi difícil ontem pra mim. Como vai ter o feriado aí, né? De finados. Dia dos Mortos, né? Quinta-feira, sexta-feira vai ser ponto facultativo, não vou trabalhar. Olha aqui meu melzinho, tá um mel aqui, ó, fazendo um café. Então vou ter que trabalhar esses 3 dias aí, né? Segunda, terça e quarta. Aí vou ficar quinta, sexta, sábado e domingo em casa. Mas ontem eu tava mal, vou falar pra vocês, hein? Licença aqui que eu vou pegar um café aqui. Os café na geladeira para conservar, né? Então, queria bater um papo rápido aqui com vocês. E eu cheguei mal em casa ontem, cheguei muito bem deprimido mesmo. E aí o que eu fiz? É a dica que eu sempre dou, né? Tem um cafezinho aqui que no coador é melhor. Na cafeteira ou no coador? No coador é melhor. E aí, né, cheguei por volta de 7 horas. Sei que umas 10 horas já estava indo dormir. Bebi até pouco, sabe? Mas dormi bastante. Dormi de 10 horas, acho que umas 10, né? Acho que 11 horas que eu fui dormir. Fiquei vendo um pouco de televisão. 11 horas eu dormi até agora, né? Agora são 8h28. E muito melhor, né? Você usar essa técnica de dormir. Eu já acordei melhor, né? Já acordei até um pouco mais animado, mais disposto. E se eu tivesse feito uma besteira, né? Se eu tivesse acabado com minha vida, né? E hoje ia estar fazendo as pessoas que gostam de mim sofrerem e eu simplesmente deixaria de existir. Né? Deixaria de ter toda qualquer experiência. Então que sentido tem isso, né? Sentido nenhum, né? Como eu costumo dizer, se a vida não tem sentido, a morte muito menos. Então nós temos que pensar, né? Muito bem antes de agir. Isso é um fator muito importante em nossas vidas. A gente tem que modular nossas ações, né? Pela consciência, pela razão e não pelo sentimento. Porque, como eu falei, se eu fosse agir como eu estava me sentindo ontem, se eu fosse agir pelas emoções e eu tivesse uma possibilidade de me churrascar, talvez eu fizesse, né? Olha o cafezinho. Eu não ia estar tomando esse café, né? Eu acordei bem melhor realmente, né? Para mim eu descobri uma coisa, que eu tenho que dormir muito, porque realmente na noite anterior como eu tinha que trabalhar, né, eu acabei ficando, vendo televisão, fazendo outras coisas, e eu fui dormir bem tarde, né? Vamos dizer que eu tenho ido dormir por volta de umas 2 horas da manhã. Então, como eu acordo 8, eu dormi pouco. Para os meus padrões, eu dormi pouco, né? Além de ter bebido muito. Então, queria passar essa ideia para vocês, né?
Estou indo trabalhar daqui a pouco, já estou me preparando. Vou meu cafezinho. Deixei até a luz, o fogo aqui ligado. Eu tinha muitas coisas para fazer ontem, que eu acabei não fazendo, né? Hoje estou mais animado, vou fazer. Ontem, na hora do almoço, eu precisei, inclusive, dar uma desmaiada, né? Aproveitei a hora de almoço para descansar um pouco, porque, como eu falei, eu preciso dormir muito. Eu descobri que meu cérebro, né? Sei lá, minha parte hormonal, se renova muito quando eu durmo. Quando eu durmo bastante, né? Para mais de 10 horas. É por isso que eu costumo dizer que hoje praticamente eu vivo para dormir, né? E aí, quando você acorda, você tem mais disposição, né? Para resolver as coisas, ou simplesmente para inventar alguma coisa para fazer, entendeu? Curtir alguma coisa. Pô, eu tô cheio de séries para ver, cara. Olha, tem uma frase que diz, né? Uma frase, né? Tipo uma frase que eu vi uma vez, eu acho que foi até no Facebook, que dizia assim, né? Poxa, eu tenho um monte de livros, mas não tem nenhum que me agrade, né? Cara, com a estante de livros, nenhum livro agradava o cara. Né? Aí o cara liga a televisão, eu tenho 50 canais, 60 canais. Nenhum me agrada. Aí, né? Pastor, também, eu tenho um monte de programas para fazer, né? Tenho lugares para ir. Poxa, eu posso ir na praia, eu posso viajar, eu posso ir num churrasco, ir num barzinho, ir num restaurante, mas nada disso me agrada. Moral da história: às vezes o vazio não está nas coisas, o vazio está em você. Eu me sinto assim, eu tenho muita variedade de coisas para fazer, né? Eu tenho aqui em casa todos os canais de TV, eu tenho canais de streaming, tenho a Prime Video, tenho o Cine, tenho livros para ler, né? Se eu quiser. Internet tem praticamente tudo. YouTube, né? Para você pesquisar, como o pessoal já me conhece. Quem me conhece sabe que eu sou muito audiovisual. Então eu aprendo muito, né, com audiovisual. Sou tanto de ler, né? Ficar lendo livro de 300 páginas. Mesmo porque isso acaba com a vista, né? Acaba com a visão. Quem lê demais quase sempre usa óculos. E eu não estou afim de ficar cego, né? Então existem muitas formas de informação, né? E eu acho que o audiovisual me ensina muito mais rápido, né? Inclusive dizem que quando você lê, você perde, né? Acho que cerca de 30% do que você lê, perde, porque a informação lida, né? É diferente, né? De uma situação que você vivencia de forma audiovisual, onde você tem muito mais informação, onde tudo é muito mais claro, definido, né? Do que você ter que ficar lendo, muitas das vezes imaginando, né? Ou interpretando e tal. Tenho nada contra a leitura, não. Eu leio bastante, né? Mas eu só leio o que me interessa. E eu não gosto de ler, assim, durante muito tempo, né? Mesmo porque a nossa iluminação quase sempre é precária. Então isso prejudica muitos olhos, né? Por isso eu tenho uma visão perfeita. E não vou dizer que tem uma visão perfeita, né? Todo mundo tem uma perda visual, mas nada significativo no meu caso. Eu não preciso de óculos para nada. Então, o vídeo aqui hoje é para falar essencialmente nisso, né? Tudo que você fizer na sua vida, não permita que as emoções dominem as suas ações, porque essas emoções, quando você sente algo, isso é o animal em você. Sabe, é o corpo que dói, é o cérebro, é a mente. E a consciência não é isso. Consciência não é a mente. A mente é a sua construção de personalidade. Se você fosse deixar guiar pela mente, a sua mente vai te puxar para várias situações, né? O desejo faz parte da mente. O corpo está sempre querendo prazer, mas esse prazer é sempre uma armadilha para te induzir a procriar,
para te induzir a se relacionar com outras pessoas, né? Por causa do espelhamento, porque você vê isso aqui no espelho, né? Você ama isso aqui, né? Olhinho, nariz, boquinha, orelhinha, cabelinho, braço, perna. Você ama essa porra, né? E aí você se espelha no outro. Você fica sempre buscando esse espelhamento, essa imagem. Né? Aí nos homens você vê, né? Se você for heterossexual, nos homens você vê a necessidade da amizade, de trazer cabeça, tronco e membros para dentro da sua vida, senão você não se sente nada. E nas mulheres, se você for heterossexual, como eu falei, você vai ver deuses. Né? Você vai ver o seu aspecto feminino refletido nessas mulheres. A mulher ideal que está aqui dentro da sua mente, você está sempre buscando. Quando você acha algo próximo disso, acontece a paixão. E da paixão vem um monte de problemas. Vem filho, vem tudo isso. Né? Então, é quando você age com emoção. Mas quando você age com consciência, que é a razão, que para mim está acima até da mente, porque você vê a situação, você não se deixa levar pela situação, você avalia, você até nega certas coisas que outros não negariam, né? Que você sabe que vão ser prejudiciais para você. Então é muito importante, né? Eu não tinha nem ideia de vídeo para fazer, mas acordei hoje e pensei, não, eu vou passar a minha experiência, né? Porque ontem realmente eu estava muito mal. E se eu me deixasse levar pelas emoções, se a minha mente me dominasse, talvez eu tivesse feito uma besteira. Porque eu sei que muitas pessoas que estão no canal se sentem assim. Sabe, ontem eu cheguei em casa querendo morrer, sabe? Eu estava com peso no corpo, eu estava assim, sentindo em nada. Eu não queria nem comer, eu pouco comi quase nada, entende? Eu estava tão deprimido, tão para baixo, sabe? Tudo para mim parecia sem sentido. E porque essa é a realidade, né? A realidade é essa, né? As coisas não têm sentido. Você vive por viver, né? Como um animal. Mas, depois de uma boa noite de sono, você entende que a ausência de sentido não é boa nem ruim. Né? Simplesmente você existe. Se você se matar, você vai deixar de existir, ou seja, vai deixar de ter qualquer experiência. Eu hoje, como eu já estou um pouco mais animado, vou ver se quando eu chegar, se eu vejo uma série, se eu vejo um filme, aí você aprende alguma coisa de novo, né? Você também tem alguma coisa para compartilhar com seus amigos próximos, né? Que eu tenho pouquíssimos. Mas dizem que misantropo não pode ter amigo, não é? Mas se o cara também é misantropo, se a pessoa também é meio niilista, você consegue conversar, né? E todo mundo precisa se comunicar, essa é uma realidade, né? Agora, niilista eu sou, porque eu não vejo sentido em nada, misantropo eu sou também, porque eu vivo isolado. Né? Agora, trabalhar eu preciso trabalhar, né? Para ter conforto, até mesmo para ter tempo, né? Para eu poder pensar na vida, para eu poder fazer meus vídeos, para eu poder ter essa comunicação aqui com vocês. E esse ódio, né? Essa misantropia, isso sim é uma coisa, vamos dizer assim, que é um pouco negativa mesmo, porque você vê a verdade, né? Como eu costumo dizer. O cérebro, ele não é feito para olhar a verdade. O cérebro dos animais não é feito para ver a verdade, né? Ver a verdade não faz sentido para um animal. Senão, ele não vai sair para caçar, ele não vai sair para procriar, ele não vai se defender, ele simplesmente vai viver como nós niilistas vivemos, né? Sem ver sentido em nada. Né? Então, o animal, ele não ama nem odeia, ele não tem pensamentos, né? Isso que é o ideal dentro do mundo orgânico. Mas nós, seres humanos, sei lá por quê, né? Eu acho que a natureza quis criar um predador mais eficiente e nos deu a inteligência, nos deu a racionalidade, e alguns acabaram desenvolvendo isso chamado consciência, né? Que para a vida em sociedade é ótimo, porque gera bons indivíduos, gera indivíduos de caráter, a consciência gera um indivíduo minimalista, um indivíduo que não é ganancioso, um indivíduo que quer o bem comum, que entende que isso é o ideal em sociedade, né? Não precisa de religião, não precisa de Deus, não precisa de nenhuma dessas
dessas muletas sociais, né? Nem psicológicas. Então, o indivíduo, ele é, entre aspas, bom, né? Um bom vizinho, sabe? Um bom amigo, um bom companheiro de trabalho, uma boa pessoa para conversar, uma pessoa lúcida, uma pessoa ética. Tudo isso a consciência te traz. Porque quem é inconsciente, como eu falei, vai agir pela mente, vai agir pelo desejo, vai agir pelo comportamento que tem a ver com o seu corpo. Olha só que interessante, né? Quando você se sente o corpo, você age pelos desejos do corpo. Muitas das vezes, você vai querer passar por cima dos outros para poder satisfazer os seus próprios desejos. Já quando você desenvolve consciência, que é uma coisa de pouquíssimas pessoas desenvolvem consciência na sociedade, você age sabendo dos limites, você age com empatia, você age com responsabilidade, né? Porque você age com a consciência. Então você não faz quase besteira, né? Porque quem faz besteira é quem age com o corpo, com a personalidade do corpo, que é a mente. Podemos chamar essa consciência de espírito, entre aspas, né? Ou mente superior, consciência, né? Consciência não é mente. Consciência é algo que está acima da mente. Então, ser misantropo é negativo. Por quê? Porque você vê muita injustiça, você vê injustiça que os outros não veem, né? Você acaba sofrendo com essas injustiças, sofrendo porque você entende que as pessoas estão agindo pelo corpo, que as pessoas estão agindo como animais quase que o tempo todo, dentro da religião, dentro da política, na mídia, todo lugar, né? As pessoas estão sempre com arrogância, sabe? Se um pisa sem querer no pé do outro, já é motivo até para a morte, né? As pessoas querem ser donas das outras, as pessoas querem ter filho para ser senhor de escravos, né? Eu já estou mudando, né? Já mudei o nome, né? De planeta Terra para Fazenda Terra. Isso aqui é Fazenda Terra, entendeu? É lugar de criar escravo, de criar gado. E a gente sabe muito bem por que o gado é criado, né? E para que o escravo existe. Senão para servir aos senhores da fazenda. São pouquíssimos, né? São milhares de milhões de cabeças de gado, bilhões de cabeças de gado nesse mundo aqui, né? Sendo controlado por poucos. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência. O dia que as pessoas desenvolverem consciência, que não é uma característica do gado, é uma característica individual, singular, é algo que ocorre e a gente não compreende como. Quando o indivíduo se torna acima do corpo, acima da mente, quando o indivíduo começa a ver as dores do mundo, e você também tem que trabalhar muito a sua mente para você não participar dessas dores, aí você se afasta, né? Mas ainda assim você observa o sofrimento, sabe? É ser muito filha da puta observar o sofrimento dos outros e ignorar. E você vê que esse sofrimento dos outros também repercute na sua própria vida. Porque você está em sociedade, se a sociedade está doente, você vive num meio hostil, num meio perigoso, sujeito a tudo, né? Então é por isso que nós nos isolamos como misantropos, que temos essa aversão a esta sociedade injusta, indigna. E isso sim é negativo para nós no sentido de que a gente sofre, né? A gente sofre muito. Uma sociedade que poderia ser muito melhor, uma sociedade onde poderia não ter criminalidade, né? E criminalidade é coisa de bicho, é coisa do corpo, é coisa de macaco, é coisa de querer roubar do outro, entende? É não querer compartilhar, é não querer participar da sociedade, contribuir de alguma forma, é querer só tirar, só parasitar, né? Isso é triste, muito triste. E, infelizmente, isso está em todas as áreas, né? O estímulo à impunidade, né, por parte das leis, o estímulo ao perdão das igrejas, das religiões, né? A própria chacota, a própria piada que o cinema, que a mídia faz em relação ao crime, né? Muitas das vezes a mídia enaltece o criminoso, né?
O indivíduo se torna uma estrela, um popstar, né? Porque matou, porque estuprou, porque esquartejou. Escrevem livros, né? Esses indivíduos tinham que ser ignorados. Esses indivíduos deveriam ser hostilizados. Esses indivíduos deviam ser mostrados como verdadeiros monstros. Mas muitas das vezes se quer mostrar o lado humano desses indivíduos, porque, claro, são humanos, né? Infelizmente, as piores pessoas que cometem as piores atrocidades fazem isso porque são humanas. Isso é parte do ser humano, né? Querer tirar do outro, querer ter o outro como posse. Muitas das vezes, quando o outro não aceita, a pessoa parte por crime. Então, hoje, né, vou encerrar esse vídeo aqui falando sobre isso, né? Já estou até atrasado já para o trabalho, né? Para o tripalho, né? Para minha escravidão. Mas como hoje eu estou com a cabeça um pouquinho melhor, dessa limpeza no meu cérebro, né? Acho que isso é muito importante, cara. Aprenda a arte de dormir, durma bastante se você puder. Entenda? Deixa até de fazer algumas coisas. Deixa dessa ansiedade de ter que estar sempre buscando alguma diversão. Cara, relaxa um pouco. Sabe? Tira um pouco dessa adrenalina de querer só sexo, de querer só diversão, de querer só, sabe? Se encher desses hormônios de felicidade. Isso muitas das vezes traz doença. Felicidade traz doença. Por isso que eu sou inimigo da felicidade. Felicidade são pequenos momentos, né? Felicidade é uma coisa que você não pode abusar. Prazer é uma coisa que você deve evitar. Quase sempre prazer é armadilha. Já cansei de falar isso. E o prazer tem a ver com as pessoas. E as pessoas são armadilhas. Cuidado, hein? Né? Relaxe mais. Deixe sua mente mais tranquila. Não busque o que todo mundo busca. Busque apenas o necessário. Uma casa pequena e confortável. As coisas só que você precisa, o que você não precisa, dá para os outros, joga no lixo, sei lá. Faz uma limpeza. Isso é importantíssimo, né? A limpeza interna e a limpeza externa. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui nesse íconezinho, né, no ícone do nosso canal aqui, nessa lâmpada que representa a expansão da consciência, é esse brilho que você precisa ter, porque você vai passar assim por momentos difíceis, você está no corpo, o corpo sofre, o corpo é dolorido, mas se você tiver uma consciência, se você agir com racionalidade, se você compreender que os momentos ruins passam, principalmente depois de uma ótima noite de sono, né? Você vai ver que dá para ir levando essa merda aqui, né? Com conforto, com tranquilidade, com sossego, desde que você saiba usar a sua racionalidade. Então, por favor, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscrever, também ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.